Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Helena também era uma sacerdotisa da ordem de Éfeso, tendo o posto titular de Sara, e podia usar a túnica vermelha das Hieredulai, ou seja, do grego seriam mulheres sagradas. Pedro temia muito essas mulheres de altos escalões, pois elas eram uma ameaça à posição dele. Do mesmo modo, a Igreja Romana não reconhecia tal status cardeal nas mulheres e elas eram classificadas como prostitutas e feiticeiras. Assim, a imagem antes venerada das Hierodulai foi transformada e, por meio do francês e do inglês falados na Idade Média, elas se tornaram meretrizes, sendo chamadas de mulheres escarlates. Maria Madalena era uma irmã superior à ordem dos nazireus, o equivalente a um bispo superior, e tinha o direito de usar roupa preta. Num paralelo, a antiga reverência a Maria Madalena, um culto conhecido como a Madonna Negra, surgiu em Ferrières, em 44 d.C. Entre as muitas representações da Madonna Negra que ainda existem, uma das mais belas estátuas pode ser vista em Verrières. Ali, ela é totalmente preta, com um cetro e uma coroa dourados, cercada pelo halo de estrelas de Sofia. O bebê que ela carrega também porta uma coroa dourada da realeza. Em contraste à imagem da Madonna Negra, também era comum que Maria Madalena fosse representada usando um manto vermelho, geralmente sobre um vestido verde, representando a fertilidade. Um exemplo é o famoso afresco Santa Maria Madalena de Piero della Francesca, de cerca de 1465 na Catedral Gótica de Arezzo, perto de Florença. Ela está vestida de maneira semelhante em Maria aos pés da cruz de Botticelli. O vermelho, como o escarlate das Hierodulai, indica o alto status clerical de Maria. Entretanto, o conceito das mulheres de capa vermelha ocupando alto posto enfurecia a hierarquia do Vaticano e, apesar da veneração à Mãe de Jesus por parte da Igreja, foi determinado que ela não seria dignificada com o mesmo privilégio. Em 1649, os bispos chegaram a emitir um decreto determinando que todas as imagens da Mãe de Jesus deveriam mostrá-la usando apenas azul e branco. O efeito de tal determinação foi de que a Santa Maria, embora exaltada pela Igreja, não tinha o reconhecimento eclesiástico dentro do sistema. As mulheres foram totalmente impedidas de se ordenarem na Igreja Católica e a negação geral às mulheres, exceto a Mãe de Jesus, de qualquer status venerável jogou Maria Madalena ainda mais para trás. Pela mesma estratégia, os próprios herdeiros físicos de Jesus foram totalmente eclipsados e os bispos puderam reforçar sua reivindicação de autoridade sagrada por meio de uma sucessão auto-estabelecida de apenas homens. Essa não era uma descendência messiânica de Jesus como deveria ter sido, nem ao mesmo uma descendência do príncipe Haramateu, Tiago, o justo irmão de Jesus, mas uma sucessão criada a partir de Pedro, um essênio rústico e obstinado que desprezava as mulheres. Ao mesmo tempo, a Igreja, em seus primórdios, tinha de lutar contra a veneração bastante difundida a Deus universal, particularmente no ambiente mediterrâneo, o que se intensificou durante o período de disputas clericais envolvendo o sexismo. Desde tempos pré-históricos, a deusa aparecia em muitas formas e era conhecida por muitos nomes, incluindo Cibele, Diana, Deméter e Juno.
Mas por mais que fosse personificada, ela sempre se identificava com Ísis, que seria a Mãe Universal, Senhora de todos os elementos, filha primordial do tempo, soberana de todas as coisas e a manifestação única de tudo. Para os antigos egípcios, Ísis era a irmã esposa de Osíris, fundador da civilização e juiz das almas após a morte. Ísis era especificamente uma protetora maternal e seu culto se espalhava por vastas áreas. Ela costumava ser retratada segurando seu filho Horus, cujas encarnações eram atribuídas aos próprios faraós. É um fato bem estabelecido que a imagem familiar de Madonna Branca é baseada nas representações de Ísis, a mãe amamentando. Foi ela quem inspirou a misteriosa Madonna Negra, da qual existiam quase 200 imagens na França até o século XVI. Cerca de 450 representações já foram descobertas em todo o mundo. Mesmo a venerada padroeira da França, Notre-Dame de la Lumière, Nossa Senhora das Luzes, tem suas origens na Mãe Universal. A imagem da Madonna Negra com seu filho tem sido um dilema constante para a igreja, principalmente aquelas estátuas em igrejas e santuários notáveis na Europa continental. Em alguns casos, elas são inteiramente pretas, mas muitas têm apenas o rosto, as mãos e os pés pretos, embora não de caráter negroide. Algumas são exageradamente pintadas em tons de pele clara para combinar com a representação típica da Madonna Branca, enquanto muitas simplesmente foram retiradas da vista do público. Algumas têm vestimentas modestas, mas outras são exibidas com vários graus de prestígio e soberania, com trajes e coroas suntuosamente decoradas. A Madonna Negra tem sua tradição na Rainha Ísis e suas raízes na Lilith pré-patriarcal. Ela representa, portanto, a força, a igualdade da mulher, uma figura orgulhosa, imponente e dominadora, em contraste à imagem estritamente subordinada da Madonna Branca, convencional, conforme é vista em representações nas igrejas da Mãe de Jesus. Diziam que tanto Ísis como Lilith sabiam o nome secreto de Deus, um segredo conhecido também por Maria Madalena, a mulher que conhecia o todo. A Madonna Negra, portanto, também representa a Madalena que, segundo a doutrina alexandrina, transmitia o verdadeiro segredo de Jesus. Na verdade, o culto antigo de Madalena era intimamente associado aos locais da Madonna Negra. Ela era negra porque a sabedoria, a Sofia, é negra, tendo existido nas trevas do caos antes da criação. Para o gnóstico de Simão Zelote, a sabedoria era o Espírito Santo, a grande e imortal Sofia que gerou o primeiro pai, Yaldabaoth. Das profundezas, Sofia era a encarnação do Espírito Santo na Rainha Maria Madalena e foi ela que, segundo se diz, cumpriu a observância suprema da fé. Desde os dias do movimento cristão ortodoxo, todos os veneradores do princípio feminino eram considerados hereges. Muito tempo antes do imperador Constantino, os pais da igreja, como Quintino Tertuliano, por exemplo, montaram a cena contra o envolvimento feminino, afirmando: não é permitido para uma mulher falar na igreja nem batizar, tampouco lhe é permitido oferecer Eucaristia ou desejar qualquer função masculina, particularmente no ofício sacerdotal. No entanto, Tertuliano só seguia as opiniões expressadas por seus predecessores, notadamente Pedro e Paulo. No Evangelho de Maria, Pedro questiona o relacionamento de Maria com Jesus, dizendo: ele teria realmente falado secretamente com uma mulher e não livremente conosco? Por que devemos mudar de ideia e dar ouvidos a ela? Novamente, no tratado cóptico chamado Pistis Sophia, que seria fé, sabedoria, Pedro se queixa da pregação de Maria e pede a Jesus que a silencie, que não lhe permita comprometer sua supremacia. Mas Jesus repreende Pedro e Maria confessa: Pedro, me faz hesitar, tenho medo dele, porque ele me odeia, a raça das mulheres. Maria tinha bons motivos para temer Pedro, pois a atitude dele se tornava perfeitamente óbvia em muitas ocasiões, como no Evangelho de Tomás. Opondo-se à presença de Maria entre os discípulos, Simão Pedro disse a eles:
Deixai que Maria vá embora, pois as mulheres não são dignas de viver. No Evangelho de Filipe, Maria Madalena é considerada o símbolo da sabedoria divina, mas todos esses textos foram excluídos pelos bispos porque eles comprometiam o domínio do sacerdócio exclusivamente masculino. O ensinamento de Paulo no Testamento, ou melhor, no Novo Testamento, entretanto, foi exposto sem hesitação. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade do homem. Esteja, porém, em silêncio, como visto em Timóteo. Esses pronunciamentos autoritários eram particularmente úteis porque marcavam um verdadeiro problema. A questão era que as mulheres tinham de ser excluídas a todo custo. Se não fossem, a presença de Madalena prevaleceria. Como esposa de Jesus, ela não era só a rainha messiânica, mas também a mãe dos verdadeiros herdeiros. Há no Evangelho nada menos de que 7 listas de mulheres que acompanhavam Jesus regularmente e 6 destas, Maria Madalena é a primeira mencionada, até antes de sua mãe. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós. Thank you.